Por que Jesus fez todos aqueles milagres na vida das pessoas? Para se cumprir o que ele tinha falado no meio do profeta Isaías. Senão ele não tinha feito, meu irmão. Aprendendo com a Bíblia, abre a sua Bíblia agora. Abre a sua Bíblia em Mateus 8, versículo 14 em diante. No versículo 17 ele vai deixar bem claro por que ele fez aquele monte de milagres, meu irmão. Você precisa entender a Bíblia. Você precisa parar de seguir Jesus a troco de milagre. O milagre, ele faz, Mateus 5,45, milagre ele faz sem exceção de pessoas. Milagre ele faz para todos. Você está entendendo? Ele não ele é o mesmo Deus, mas ele não é do mesmo jeito do Velho Testamento, não, que era trocar, você obedecia, ele te dava, você fazia isso, não, hoje não. Hoje você vai obedecer a palavra de Deus, você vai ler e praticar as escrituras sagradas para você alcançar o céu. Acabou carne, acabou o físico, é só espírito, em verdade. Acabou a mentira, meu irmão. Abra a sua Bíblia, aprendendo com a sua Bíblia. Amém? Abra a sua Bíblia em Mateus 8. Versículo 14. Vamos aprender porque Jesus fez todos aqueles milagres. Você precisa entender, cara. Você precisa parar de ser enganado por esses demônios de púlpito, cara. Você precisa parar de ser enganado por homens. E começar a ler sua Bíblia. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Jesus foi à casa de Pedro. E viu a sogra dele de cama, com febre. Jesus tocou na mão dela e a febre saiu dela. Então ele se levantou, presta atenção, então ela se levantou e começou a cuidar dele. Vai vendo, então Jesus, do momento que ele cura a sogra de Pedro, o que ela faz? Começa a cuidar de Jesus. Aí nós vamos lembrar lá dos 10 leprosos lá. Jesus curou 10 leprosos. Só voltou um. Os 9 da igreja, vazou. Um que não era de Jerusalém, não era do povo de Israel, não era da igreja, voltou a agradecer. Sempre foi assim. Tá? Só você ler a Bíblia que você vai ver. Tá? Vamos lá. Versículo 16. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas. Presta atenção no que nós vamos ler aqui. Presta atenção no que você vai ler na sua Bíblia aí, meu irmão. Você só vai ser liberto lendo a sua Bíblia. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas. Né? Não é pouca não. Muitas pessoas. Que estava dominada por demônios. Ponto. E ele apenas com uma palavra, apenas com o quê? Uma palavra. Palavra de quem? Palavra de Jesus Cristo. Não era a palavra do Alfredo, a palavra do outro lado, não. A palavra de Jesus Cristo, que você só vai encontrar hoje na Bíblia, tá? E ele com apenas uma palavra expulsava os espíritos maus, curava todas as pessoas que estavam doentes. Então, com uma palavra ele curava todas as pessoas que estavam doentes e expulsava espíritos maus. Agora nós vamos entender por que ele fez isso, versículo 17. Jesus fez isso para cumprir, presta atenção, cara, você precisa prestar atenção para que você pare de ser enganado por esses demônios de púlpito que usam o nome de Jesus para te aprisionar nessas cadeias satânicas que se diz ser igreja. Presta atenção. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Jesus fez isso para quê? Para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, cara. É só por isso que Jesus fez. É só por isso que Jesus fez esse monte de milagre. Ele só fez isso para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. E o profeta Isaías disse o quê?
Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Por que que o profeta Isaías falou isso? Porque Deus falou por meio de Isaías que Jesus ia vir e ele ia fazer isso. E Jesus, como ele é, e sempre foi, sempre vai ser um filho obediente, ele obedeceu a Deus, cara. Você está entendendo? Então ele obedeceu a Deus. Ele cumpriu o que o profeta Isaías tinha dito. O que o Pai mandou fazer. Então ele fez esse monte de milagres e expulsava demônios. Por quê? Porque Deus já tinha falado que ele ia vir e ia fazer isso, meu irmão. Acorda, tu que dorme. Hebreus 10, 26, se eu não me engano. Vai lá ler. Depois de você ter conhecido Jesus, se você continua pecando, ele não vai voltar a morrer por você, não. Acorda, tu que dorme. O que te resta é só o fogo do inferno. Vai lá ler. É só isso que te resta. Ah, é? Você está em nome de Jesus, está pecando? Fogo do inferno para você, meu irmão. Vai lá ler. As escrituras não mentem. Mas se você está vivo e está fazendo isso, há esperança. Enquanto a vida há esperança, dá para você mudar isso aí. Então, Jesus, ele só fez esse monte de milagre, que esses demônios de púlpito aí ficam enfeitando o pavão, enganando as pessoas aí, né, em nome de Jesus. Jesus, ele fez esse monte de milagre só para se cumprir o que Deus tinha falado por meio de Isaías, cara. Abre a sua Bíblia agora. Não, presta atenção na Bíblia. Abre a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 16. Vamos ver no povo de hoje? Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Quem que é os fariseus e os saduceus? Esse monte de igrejado aí. São eles. Quem que é os mestres da lei? É os demônios de púlpito. São eles. Né? Ó, alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus. O que que o povo da igreja foi falar com Jesus? Eles queriam uma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Então, faz um milagre aí para nós ver. É que esse povo ridículo está atrás de Jesus, a troco de milagre, a troco de vida boa, a troco de um emprego melhor, a troco. Estão atrás de Jesus a troco, não entenderam que Jesus morreu por todos nós, por causa da vida eterna. Eles não entenderam. Eles acham que Jesus veio para ser rei carnal. Ele tem que fazer tudo que agrada a minha carne. Ei, meu irmão, você sabe que você está adorando o diabo, né? Pensando assim, né? Porque quem sacia a carne é Satanás, né? Para te levar para o inferno. Então presta atenção nas escrituras sagradas, meu irmão. Presta atenção. Então eles queriam um milagre, né? Eles queriam um milagre. Na realidade, eles queriam uma prova para matar Jesus, tá? Mas eles nunca arrumaram essa prova. Nunca. Mas aí ele falou, então faz um milagre para nós aí. Versículo 2. Jesus respondeu, de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho, né? De tardinha nós vai ter bom tempo, porque o céu está vermelho, né? E de manhã cedo, vocês dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Ponto. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que vocês não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época, cara? Olha o que Jesus falou para quem lê Bíblia. Pô, cara, você está olhando o céu, você sabe se vai chover ou não? Como é que você não sabe? Como é que você não sabe? Tipo assim, como é que você não sabe que eu estou aqui, cara? Que eu sou filho de Deus? Como que você não sabe se você lê Bíblia aí? Por quê? Estão tudo cego. A visão desses homens, né? A visão deles estão tudo tampada. Coríntios 4:4. O Deus desse mundo já cegou esse povo. Por quê? Eles usam o nome de Jesus para se aparecer, para se mostrar, para ganhar um dinheiro. Os fins é esse. É se aparecer e ganhar dinheiro. Só isso, mais nada. Agora dá uma olhada no versículo 4. Dá uma olhada nisso.
como o povo de hoje é mau e sem fé. O povo de quem? Lê sua Bíblia aí, meu irmão. Lê a sua Bíblia aí, meu irmãozinho. Como o povo de hoje é má e sem fé. Ele está falando de você. Ah, não, você tem fé, né? Ah, você está cheio de fé, né? Ai, que lindo. A Bíblia está falando que você não tem, cara. A Bíblia está falando assim para você, meu irmão. Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre. Mas nenhum milagre vai ser feito. Hã? E olhando para a Bíblia, Mateus 5,45, olhando para as Escrituras Sagradas e olhando para nós somos um milagre, cara. Nós estamos respirando o ar, enquanto a vida é a esperança. Acorda, tu que dorme. Nós somos um povo incrédulo. Nós não temos fé. É por isso que nós não faz acontecer nada. Porque a fé sua, né? A nossa fé, a fé mundana, é fé nas coisas carnais, não é fé nas coisas espirituais. Paulo ele deixa bem claro que quem é cristão não olha para as coisas que se vê, e sim para aquelas que não se vê. Jesus fala para nós estar preparado para morrer hoje. Ninguém quer morrer hoje em nome de Jesus, estão tudo contra a Bíblia, cara. Viu? Está na hora de você começar a aprender com a Bíblia. Jesus quer falar com você. Jesus quer te levar para o céu, meu irmão. Ainda dá tempo. Como o povo de hoje. Quem que é o povo de hoje? Vai lá ler sua Bíblia, cara. O povo de hoje é você, meu irmão. Como o povo de hoje é mau e sem fé. Mau e sem fé. Aí você vai lá em Romanos 3:10. Não há um sequer que busque a Deus. Nenhum. Todos se desviaram. Né? Aí o crente, né, os fariseus, os saduceus, esse monte de igrejado aí. Ah, eu tenho fé. Pode ir lá que eles vão falar para você. Que eles têm fé, que eles vão para o céu. Cara, ridículos eles são. A Bíblia está falando que não tem. E eles têm fé, eles vão para o céu, eles são homem de Deus. Cara, é só você ler a Bíblia, cara. O bom é que enquanto há vida, há esperança. Dá tempo desses caras mudar, mas eles não querem mudar. Eles querem os melhores lugares, eles querem, né? Eles querem continuar com esses templos físicos. Eles nunca vão te ensinar a adorar a Deus em espírito e em verdade. O que a Bíblia vai te ajudar, o que a Bíblia vai te ensinar. Não é eu. Eu não tenho essa capacidade de te ensinar nada, a não ser falar para você ler a Bíblia. Bom dia, Daniel. Bom dia, meu irmão. Então, cara, é por isso que aqui aprendendo com a Bíblia, aprendendo com a sua Bíblia, você precisa aprender com ela, cara. Você precisa se colocar no lugar do povo que Jesus está te colocando, ó. Nós somos incrédulos, cara. Nós somos mal. Você pensando assim de você mesmo, você vai ser mais humilde, cara. Se você estiver querendo buscar Cristo. Olha para Jesus e fala, Senhor, olha lá na oração do igrejado e do ladrão. O da igreja foi lá, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou que nem esse ladrão. Aí vai o ladrão nem olha para o céu, fala, ai Senhor, ó, eu sou pecador. Vai lá ver quem que saiu, com a graça de Deus, foi o ladrão, cara, que foi com o Espírito Santo de Deus embora para ajudar ele, porque ele se colocou no lugar dele, cara. Ah, mas ele era ladrão. E o igrejado? Mentiroso, só conta mentira, não conta... Cara, os caras é só você ler a Bíblia que você vai conhecer eles aqui. Vai lá em Mateus 23. Jesus, ele deixa tudo ensinadinho para você, cara. Jesus, ele falou para você ser exemplo de Cristo. O que ele falou para Pedro? Dá seu pé para mim lavar aí, meu irmão. Ah, não, meu pé não, então você não serve para andar comigo. Opa! Ô, meu irmão, Jesus Cristo, ele sempre vai ensinar humildade para nós, desde quando ele nasceu. Não tinha lugar para ele na pensão, cara. Não tinha lugar para ele na pensão. Mas ele não é o Deus do dono do ouro e da prata, não. O Deus do ouro e da prata é o diabo. Aqui nessa terra é o diabo. Jesus nasceu no meio do mato, cara.
Acorda, tu que dorme. Jesus não tinha um burrinho para entrar em Jerusalém, meu irmão. Acorda. E você, em nome de Jesus, você quer o quê? Vamos ser mais humildes, cara. Vamos aprender com a Bíblia. Vamos aprender com a Bíblia. Aqui em Mateus capítulo 8, cara, eu venho ver esse homem aqui, ó. O centurião. Aqui, ó, eu venho ver, ó, capítulo 8, versículo 5 em diante, ele vem falar do centurião, rapaz. Esse homem lá, ele foi pedir para Jesus para curar um empregado dele, cara. Para curar um empregado dele, cara. O que Jesus fala aqui no versículo 10 do capítulo 8? Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos seguidores dele: eu afirmo a vocês que eu nunca vi tanta fé, nem mesmo aqui dentro da igreja. Em Israel era a igreja de Deus. Nem mesmo aqui na igreja. Pô, o cara era um oficial romano, cara. Ele não era de Israel, cara. E o que ele fala? O que ele deixa bem claro aqui? Eu digo a vocês que muita gente vai chegar do leste, do oeste, e vai se sentar na mesa, aleluia, do céu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas as pessoas que eram para ir, vão tudo para o inferno. De quem que ele está falando? Dessa turminha que adora fisicamente. Essa turminha de igreja. Você vai ver, cara. É o que está escrito, cara. O romano fora da igreja. Você vai lá ver que Jesus, ele sempre vai mostrar as pessoas fora da igreja. Por quê? A igreja somos nós. Como que nós vamos ir na igreja se nós somos a igreja? Olha lá para a prostituta. Ele foi lá em Samaria. Olha lá lá em Lucas 4. Ele manda Elias curar, matar a fome da viúva de Sarepta. Tudo fora da igreja. Olha os 10 leprosos, só voltou um. O que voltou não era da igreja. O que você está fazendo nessas casas de Satanás, meu irmão? Vai ser a igreja. Como que você vai ser a igreja? Fazendo uma intimidade com a Bíblia. Fazendo uma intimidade com Jesus Cristo, livro de Mateus em diante. É ali que você vai começar a se tornar igreja, lendo as escrituras sagradas e as praticando. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós somos a igreja. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. E mais uns par de lugar, cara. Mas nós vamos ser a igreja se nós se arrepender dos nossos caminhos, se nós adorar o Senhor, ler a Bíblia e as praticar, jejuar. Assim que você vai ser a igreja. Não vai ser a igreja ali de qualquer jeito, não. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem em templos sujos. Então você tem que se purificar, se limpar. E como que você vai fazer isso? Efésios 6:10. João capítulo 10. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E onde está Jesus? Nas escrituras sagradas, cara. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse viverá. Ele está falando para você ler as escrituras sagradas e andar que nem ele andou, rapaz. Ele não está falando para você comer um pedaço de pão e tomar um copo de vinho. Acorda, tu que dorme, as coisas físicas não mudam mente e coração. O que muda mente e coração são as coisas espirituais. São as práticas que vêm de dentro para fora. Por fora, boa viola. Por dentro, pão bolorento. Foi o que ele falou para esses demônios de púlpito. Vocês pintam os sepulcros tão bonitos por fora, mas aí dentro só tem podridão, cara. Vai lá em Mateus 23. Ô, meu irmão, tá na hora de você acordar, cara. Tá na hora de você acordar. Louvado seja Deus. Eu acredito que Deus vem me preparando, eu acredito nisso, né? Deus vai acabar a obra que ele começou. Eu acredito nisso, que daqui uns dias eu não vou estar mais aqui. De um jeito ou de outro.
né? Porque você acha que tem bastante gente amando o que eu estou falando aí? Lógico que não, o diabo está furioso, né? O diabo está furioso. Cara, você tem que ser a igreja, meu irmão. Jesus vai vir buscar a igreja dele, cara. Ele não vai vir buscar esses demônios usando o nome de Jesus, enganando você dentro de uns templos, largando você preso lá. Não, não é essa igreja que ele vai buscar, rapaz. Uma a cada esquina. Acorda, tu que dorme, vai lá ler Apocalipse. Jesus vai vir buscar a sua igreja, vai vir buscar a sua noiva. É aqueles que lê a palavra de Deus e as pratica. Aleluia. Tenha uma ótima tarde em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus.